Bom dia, gente. Como é que vocês estão? É, Depois de quase um ano, né? Tô finalizando já, graças a Deus, o meu TCC. E aí eu tô aos pouquinhos podendo voltar a gravar alguma coisa aqui ou ali. E eu acho que tem um ano mais ou menos tinha iniciado bem um devocional estudo, né? Sobre Jó. E acabou que eu precisei interromper. E agora, voltando à leitura bíblica anual, né? Relendo o livro de Jó, eu me lembrei do estudo, né? E hoje estou aqui para compartilhar um pouco com vocês justamente sobre isso, sobre algumas meditações em relação bem ao capítulo 2 de Jó. Eu vou estar lendo e, e depois vou estar compartilhando com vocês uma breve reflexão daquilo que Deus falou comigo, né, durante essa semana. Eu já estou quase na metade já do livro de Jó, mas ainda assim eu tenho algumas anotações, né, daquilo que eu vinha lendo, e eu tenho aprendido muito com esse livro. Ele sempre foi o meu queridinho, foi o livro que me acompanhou ao longo de 12 anos, quando eu estava doente, realmente com a costocondrite. Então, eu acho incrível quando a gente lê a Bíblia e volta a relê-la novamente, como é que é. Nós não somos mais os mesmos, né? Nós sempre estamos mudando, né? E é incrível perceber como que a maturidade faz com que a gente também tenha um olhar diferenciado, né? Deus fala coisas novas, coisas diferentes. A palavra nunca é a mesma, porque nós não somos os mesmos. Então, ela ganha uma perspectiva completamente diferente para nós. E à medida que eu lia o livro de Jó, eu achei, sabe, de uma beleza tão grande, porque eu, né, como designer que gosto bem das artes visuais, que produzo isso também, eu geralmente, o meu raciocínio é muito imagético. Eu penso imagem, eu vejo imagem, eu leio, eu visualizo as cenas, né? E foi a primeira vez que, lendo bem o livro de Jó, eu li e eu consegui entender e visualizar dentro do cenário dele como se ele estivesse em um tribunal. Gente, esse exercício de leitura é ótimo, sabe? Você projetar um cenário para conseguir visualizar. Eu sei que isso é o normal quando a gente lê, mas quando a gente entende uma profundidade da palavra e você presta tanta atenção naquilo que está sendo dito de forma que você consegue visualizar isso de uma forma física e material, isso é incrível. E à medida que eu ia lendo e eu conseguia enxergar, me ver, obviamente, também na pessoa de Jó em determinados cenários, me vi também ao longo dos anos, né? Mas numa perspectiva um pouco diferente, quando ele traz, né, principalmente quando ele fala muito sobre o direito dele, que não estava sendo realmente assistido, que ele se sentia julgado, e tantos outros termos que ele trazia, que ele traz, obviamente, né, que ele trouxe nesse livro, que nos faz visualizar realmente um tribunal, né, de justiça, como se houvesse um processo acontecendo, onde Jó muitas vezes se via como uma vítima, como alguém que estava ali sendo vitimado, como Deus, um juiz que fica em silêncio enquanto ele é acusado constantemente, e ali ele tem a defesa dele que se apresenta, e há dias que ele realmente desiste, né, amaldiçoa o seu dia, no dia do seu nascimento, e assim por diante. Então, esse texto de Jó é de uma riqueza tão grande, quando a gente consegue visualizar realmente o que é a realidade de muitos de nós, né? Muitas vezes quando estamos adoecidos, porque a nossa mente se forma realmente, principalmente quando nós adoecemos por questões das quais nós não nos julgamos os responsáveis, quando nós de alguma forma achamos que nós não plantamos ou semeamos para colher determinada coisa, né? E Jó, ele foi um homem que sofreu muito e foi principalmente bem por algo bem que ele, né, julgava que ele não deveria passar dentro de todas as obras e tudo aquilo que ele tinha vivido, né, ao longo da sua vida. Ele realmente não apenas se considerava justo, mas o testemunho, as pessoas ao redor, né, sabiam que ele era justo. E o cenário, a aparência dele, né, a forma como ele não apenas adoeceu, como perdeu tudo,
levou ele a passar por muitas coisas. Então, hoje eu vou ler aqui de forma breve, vou falar logo um breve comentário e deixar essa reflexão para vocês. Vou parar o vídeo um pouquinho, só para mim, né, organizar aqui o capítulo e para dar uma sequência. Eu não vou seguir aqui uma ordem cronológica, até porque não adianta eu tentar fazer as coisas de uma ordem, às vezes, necessariamente, porque às vezes o que Deus já está me falando, né? Como eu falei, eu já estou na metade do livro, já li ele várias vezes, mas realmente tem coisas específicas aqui que Deus falou que não necessariamente é apenas em relação ao capítulo 2. Então, eu quero focar no ponto hoje, bem, para que você visualize esse tribunal, porque muitas vezes nós nos vemos nesse lugar de julgamento, e olhar na visão bem de Jó, né, como alguém que está ali como uma, né, vítima, que está sendo, né, muitas vezes acusado. E eu quero hoje trazer para vocês esse tempo, esse período quando Jó foi visitado pelos seus amigos. Os seus amigos começaram a proferir palavras a ele, né? Eles ficaram, a palavra diz bem que eles ficaram, a partir do versículo do capítulo 4 em diante, né, começa bem, por exemplo, ele faz repreendendo a Jó, e aí Jó se justifica, e aí tem humildade, né, que defende a Deus. Eu vou falar sobre isso, mas o que é bem perceptível ali é que aqueles amigos eles ficaram em silêncio de início, né, ao sofrimento, presenciando ao sofrimento de Jó, e depois eles começam a proferir determinadas palavras com ele. Então, continuando, meditando no livro do capítulo 10 a 14, bem de Jó, enquanto meditava bem durante a semana, eu percebi bem que havia momentos, né, que Jó ansiava a morte, amaldiçoava os seus dias, ele declarava a omissão de Deus, né, por ele realmente não fazer a ele justiça, e os inimigos, você vê, eram amigos, mas os amigos de Jó ali, muitas das vezes, o repreendia, sabe, o exortava, o acusava, o julgava, porque Jó ele não estava dando as respostas que eles esperavam que Jó desse. E assim acontece, às vezes, quando, né, eu lembro que muitas das vezes eu queria ficar muito bem, saudável, e eu tava naquela, né, dimensão de dor, como eu realmente costumava falar, porque eu julgo de que a depressão são como muros, sabe, invisíveis que nos rodam, que nos cercam. E era assim, às vezes a gente se sente dessa forma, as pessoas vêm, como se a gente não quisesse ficar saudável, como se a gente não quisesse ficar bem, como se as pessoas quisessem nos responsabilizar pelo tempo daquele processo, quando muitas das vezes nós nem temos o controle, nem sabemos o porquê nós estamos naquele processo, pode acontecer, nem sempre, mas a verdade que a gente vê dentro dessa palavra é que o controle das coisas sempre estão no Senhor. Mas nós temos o gerenciamento do nosso próprio coração e da nossa mente, independente das circunstâncias. Não porque Deus seja uma pessoa, né, um Deus que deseja bem nos torturar ou algo do tipo, mas tem coisas das quais não estão sob o nosso conhecimento, e é por isso que nós devemos confiar na soberania de Deus, porque quando nós entendemos o amor dele, nós sabemos que ele nunca faz nada com o propósito de nos matar e nos ferir, entendeu? A não ser bem que determinada coisa, não, eu estou falando que ele nos adoece, eu estou falando aqui, ele vai permitir. A vontade permissiva de Deus era uma das coisas que eu mais questionava ao longo do tempo, porque ele nos planta na terra, e a terra tem vários fatores e várias circunstâncias das quais nós estamos sujeitos a passar. Não necessariamente isso é algo bem aqui, vamos dizer assim, foi diretamente Deus que fez. Não, nós estamos sujeitos a algumas situações, mas quando nós sujeitamos a nossa vida a Deus, Ele tem o controle da nossa vida. Ele nos cuida, Ele nos guarda. Não que as coisas não vão acontecer, mas a gente o tem, e Ele nos sustenta independente das circunstâncias. Estou voltando bem pro texto, né? Nesse cenário aqui, os amigos de Jó queriam que ele desse uma resposta, e ele não tinha como dar, né, as respostas, tipo assim, às vezes eles acusavam, desejando bem aqui, que Jó confessasse um pecado que não existia, uma omissão da qual ele cometeu, e por aí foi, julgava ele injusto, que ele foi injusto em alguma situação,
enquanto ele estava, sabe, sofrendo. E ali faltou aqueles amigos muitas vezes empatia realmente e amor, porque eles falavam de coisas que eles não entendiam, eles não estavam entendendo, né, o que estava acontecendo com o Jó. E muitas das vezes eles aprofundavam ainda mais a ferida dele. E é isso que muitas vezes acontece. E a verdade é que eu julgo de que muitas das vezes era bem possível que esses amigos de Jó, até para aliviar o peso, né, da impotência dentro daquela realidade que estavam vendo até o amigo passar, eles falavam, né, isso, julgavam, né, buscavam uma justificativa até para trazer um alívio ao próprio coração, né, deles mesmo. Não era algo que eles não compartiam o coração com Jó no sentido de ter a compaixão, mas eles queriam um resultado, queriam uma solução. E às vezes na nossa vida não é assim, os resultados não vão vir dentro do nosso tempo. As coisas, o sofrimento, a gente não tem como controlar, mais que a gente queira, o tempo de determinadas coisas. E a gente não tem como forçar as pessoas a darem as respostas para que a gente deseja para determinados cenários, mas que a gente pode acompanhá-las, ser pacientes com ela, ter compaixão, compartilhar com ela, entendeu? Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram. E isso é importante porque a gente realmente não sabe, né? Às vezes, por que determinada coisa aconteceu com a pessoa, né? E a gente vê aqui que às vezes até dentro da realidade deles, talvez ele estava tentando proteger a própria realidade deles, né? Não deixando ser afetados pelo que estava acontecendo com Jó. E eu vi nesses amigos de Jó uma superficialidade, porque era muito fácil falar determinadas coisas, né? Um nível de. E olha que esses amigos acompanhavam e conheciam Jó, e ainda assim eles começaram a ser superficiais na forma como eles falavam, de forma que eles não sentiam o que, né, Jó realmente estava sentindo. Eu não vi, né, obviamente eles intercedendo, eu não vi eles concordando, falando, não, você realmente foi realmente justo, não, vamos orar com você, vamos buscar, por mais que nós não entendamos, vamos adorar a Deus, né? Não no sentido, tipo assim, de concordar, né, obviamente, com as palavras, porque eu sei que Jó também não foi feliz em boa parte das coisas das quais ele realmente dirigia ali enquanto ele estava naquele momento de dor, né? E óbvio que aqueles amigos iriam ali repreendê-lo. Mas Jó também estava no direito dele dentro de todo aquele cenário. Então tentar moldá-lo ao que ele achava que era, o que eles achavam que era o certo, né? Não era talvez a coisa mais justa naquele momento dentro de tanta dor que Jó estava realmente passando. E eu observo às vezes dentro desse contexto, né, que Deus ele não está apenas à procura de pessoas sábias, né? Ele não quer pessoas que venham listar, sabe, métodos para a gente chegar a um determinado resultado. Deus ele conta com pessoas que vão parar, sabe, que vão abraçar, que vão olhar nos olhos do outro, sabe, e dizer, ó, você vai vencer. A gente pode não entender o que está acontecendo, né? Porque os amigos, se Jó fosse um pecador, é uma coisa, mas não era essa a realidade de Jó. Então, eles podiam realmente chegar e encorajar Jó, dar esperança a ele, sabe, incentivar para que eles realmente superassem todo esse desafio e essa adversidade, a realmente passar o processo, né, com ele, ainda que fosse difícil. Às vezes, sabe, como Jó, a gente não encontra essa compaixão ao longo da nossa trajetória, né, uma compaixão bem que, sabe, às vezes tem que partir de nós mesmos. Nós vemos no final do capítulo, né, adiantando assim um pouco, no final do capítulo de Jó, ele que ora pelos amigos, ele que intercede pelos amigos, e Deus ali fala ali com um dos, né, acho que com um ou com os amigos, acerca de que eles não foram justos para com Jó, né, naquilo que eles falaram. E além disso, Deus ainda depois de Jó orar, Deus restaura, né, tudo aquilo, ainda dá o dobro, dá melhor ainda do que aquilo que havia sido removido dele. Jó ali conclui de que ele realmente antes não conhecia Deus, mas depois ele veio a conhecer à medida que Deus se revelou a ele, depois dele ter passado por todo aquele processo. Durante, ele não entendia, mas depois ele entendeu, e Deus ainda fez mil, é força de expressão, né, gente? 1000 vezes melhor do que antes. Então, a gente vê que
que às vezes tem coisas que tem que partir de nós, né? Perdoar os nossos ofensores, realmente buscar, né, o Senhor, porque isso bem é a chave de muitas coisas, né, para a gente ter vitórias, principalmente. E às vezes a maior vitória não é a que começa, na verdade, fora, é que começa dentro, porque primeiro houve uma posição de Jó como intercessor, em perdoar, em se humilhar perante o Senhor, em entender a real condição dele, e ali depois ele foi realmente restaurado. O tempo ao certo de sofrimento dele não está descrito na Bíblia, mas sabe, uma coisa é muito real. Alguns processos eles duram mais do que os outros, e essa foi a realidade de Jó. Ele realmente, eu questionei a Deus, eu estou encerrando, eu questionei a Deus sobre isso, né, porque existem determinadas coisas que a gente não consegue vencer de forma rápida, né. Eu estava passando por uma situação, ainda estou passando hoje, e da qual eu questionei a Deus, porque não importa, né, quantas vezes eu busque, às vezes tem determinadas coisas que eu não consigo romper, e aí eu questionei a Deus o porquê disso, né, por que está demorando determinadas questões, né, para mim resolver, né, dentro de mim mesma. E ali Deus falou comigo, né, porque às vezes acontece determinados processos duram mais do que outros. Isso depende muito daquilo que Deus deseja tratar dentro do nosso coração, né, e aquilo que Ele deseja forjar e fazer em nós, porque assim como na vida, aquilo que é bom, né, que realmente é bem feito, precisa de tempo, precisa de obviamente, paciência, para que as coisas sejam realmente feitas com cuidado, assim também o tempo, o dia a dia vai nos forjando. As pressões, elas revelam muito sobre nós. E às vezes, né, como Jó, vai parecer que nós estamos dentro de um tribunal diariamente. Vai ter dias que dentro do nosso interior nós estaremos, sabe, desejamos a nossa própria morte em crise sobre questões que não se resolvem. Vai ter dias que nós estaremos, sabe, como o nosso próprio acusador, como o nosso próprio inimigo. Vai ter dias que a gente vai estar como advogando, apresentando ao Senhor determinadas questões das quais nós vivemos, nas quais nós nos consideramos justos. Vai ter dias das quais nós vamos ficar calados e, na verdade, a nossa mente vai estar muitas vezes nos acusando, então as acusações vão vir. Então, cada dia de processo, a vida é um processo, cada dia vai se revelar um cenário para nós dentro desse tribunal, onde sempre vai ter uma voz que vai emergir realmente como um julgamento, né, diário, até que nós realmente vençamos esse processo. E é isso que eu visualizo realmente nessa palavra. Eu continuo lendo o livro de Jó, me solidarizo demais com determinadas coisas das quais eu visualizo que realmente batem com questões realmente que eu também tenho vivido. E encerrando, o que eu observo em toda essa palavra, nesse livro, de Jó, é que Deus ele tem realmente bem o próprio tempo dele. E por isso que é tão importante ter a paciência para viver aquilo que Deus deseja, entendendo as respostas que Ele dá. Finalizando mesmo, agora, é preciso entender que quando nós lemos essa palavra, nós temos que fundamentar ela, né, passar ela pelo crivo de Cristo, né? Esse livro é do Antigo Testamento. Hoje nós temos o Novo, nós temos Cristo, obviamente Jesus veio, nós temos uma nova aliança. Por isso, toda vez que se forma esse tribunal na nossa mente, que nos acusa ou nos julga, ou nos condena, ou nos diz que nós somos dignos de morte, por aí vai, né? Questões emocionais que nós passamos, processos de lutas que nós realmente vivenciamos, mas nós hoje temos um justo advogado que se coloca no nosso lugar e nos diz que por meio dele nós somos livres, nós somos perdoados, porque ele assumiu a culpa por nós, não importa qual pecado nós já tenhamos cometido. E
nós bem sabemos pela palavra de Deus que nenhum homem, por mais que se julgue justo e correto, ele o é. A nossa bondade, nossa, é corrupta, a nossa justiça é corrupta se não submetida a Cristo. Então nós submetemos a justiça, nós submetemos o amor e a nossa bondade ao crivo, ao caráter de Cristo, porque aí sim nós seremos aprovados. Então eu deixo aqui para vocês essa palavra, independente de quantas vezes o tribunal, né, na sua mente se forme, lembre-se que você tem um advogado que é Cristo, lembre-se que esses processos têm um tempo determinado para forjar o caráter de Cristo em você, e entenda de que por mais que o sofrimento ele pode parecer que irá nos destruir, mas Deus ele é maior do que tudo. Então lembre-se disso e ele tem os próprios propósitos dele, ele sabe até onde nós podemos suportar. Então que nós possamos depender dele e buscá-lo, porque ele se revelará a nós. Eu falo, a revelação foi a coisa mais importante. Ele recebeu sim muito de Deus, mas foi a revelação dele, de Deus, a consciência de quem ele era, foi o que realmente foi a parte mais preciosa desse processo. E então veio as outras bênçãos e as outras vitórias da parte do Senhor e restauração. Tá bom? Eu deixo para vocês aqui essa meditação. Que Deus abençoe e até breve.